Ficai sabendo, o Filho do Homem está às portas. Veredas religiosas, caríssimos fiéis, podemos nos assentar um momento. Deus se utilizou do Antigo Testamento como uma figura para o Novo. Nós temos inúmeros ritos, inúmeros acontecimentos do Antigo Testamento que servem para explicar, para fundamentar, são como um sinal, um ensaio daquilo que haveria de vir no Novo Testamento, na plenitude dos tempos. A revelação foi completada com nosso Senhor Jesus Cristo, com a morte do último apóstolo, tudo nos foi revelado. Estamos então na plenitude dos tempos ou nos fins dos tempos, porque a Sagrada Escritura, de tudo aquilo que haveria de compô-la, já está pronta. As profecias que nosso Senhor fez, muitas delas já se cumpriram. E nosso Senhor, assim como utilizou no Antigo Testamento como figura para o Novo, utilizou-se da queda de Jerusalém como um sinal daquilo que será o fim do mundo, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo para o juízo final. Jerusalém, a cidade santa, aonde se oferecia o Cordeiro, a qual era o centro de toda a religião judaica, caiu, ruiu. O próprio profeta Daniel, ele havia feito justamente uma profecia, está lá no seu livro, ele diz: o ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Em outra parte ele diz: sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. O profeta Daniel fala da queda de Jerusalém. E de fato, nosso Senhor, ele lembra para nós desta profecia, e ele lembra a São Pedro que do templo não ficará pedra sobre pedra. E de fato aconteceu. No ano 70, após a morte e ressurreição, ascensão aos céus de nosso Senhor, no ano 70, com uma grande perseguição e invasão dos romanos, houve uma grande calamidade, uma grande matança, e o templo foi destruído, após ser colocado nele um ídolo, uma figura de um deus romano, e ali, então, houve uma profanação do templo. A abominação, a desolação foi colocada no lugar santo, e o templo depois foi destruído. E a profecia de nosso Senhor de fato se cumpriu. Depois os romanos buscaram reconstruir o templo para os judeus e limparam o terreno e depois não conseguiram reconstruir. Então as palavras de nosso Senhor, desse templo não ficará pedra sobre pedra, foi cumprida. Não ficou nada, foi limpo o terreno. E hoje, com a dominação do povo muçulmano, construíram uma mesquita aonde ficava o templo em Jerusalém. Então, de fato, não ficou pedra sobre pedra. A religião antiga caiu porque haveria agora a nova religião, a plenitude da religião de Deus, a Santa Igreja, a religião cristã. Nosso Senhor, então, utiliza desta ruína de Jerusalém como uma prefiguração do fim dos tempos, porque foi marcada por uma grande aflição. Um dos sinais dos fins dos tempos será uma grande perseguição que irá gerar uma grande apostasia. A igreja tem sido duramente perseguida. Tudo aquilo que ela prega tem sido considerado algo antiquado, mas a verdade não tem tempo. A verdade perdura por todos os séculos. Não podemos adaptar a fé ao pensamento moderno, porque sempre haverá mudança
E uma das características da nossa fé é a constância nos ensinamentos da doutrina de nosso Senhor. Nós não seguimos falsos profetas ou aqueles que querem adaptar a doutrina de Cristo para os tempos atuais, fundando novas igrejas e novas religiões. Não. A fé católica, ela permanece firme nos ensinamentos de nosso Senhor. Nosso Senhor, ele então realizou o seu sacrifício na cruz para remir todo o gênero humano. São Paulo, na carta aos Colossenses, nos falou: ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do seu Filho amado, cujo sangue temos a redenção dos pecados. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua igreja, igreja militante, padecente e triunfante. Participar da igreja é também um sinal, uma preparação daquilo que será participar do reino dos céus. Na Santa Missa nós cantamos, adoramos, louvamos o Senhor na presença dos nossos irmãos e todos os fiéis. Assim será o céu, essa adoração, esse louvor a Deus, só que não mais presente na Eucaristia, mas no seu corpo humano glorioso, ressuscitado. Veremos nosso Senhor face a face. Por isso, a nossa fé, a nossa busca deve ser aquilo que nos falou São Paulo: para que possais andar de maneira digna, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda obra boa e crescer no conhecimento de Deus. Esse é o nosso objetivo, sermos santos e conhecermos Deus cada vez mais, para podermos amá-lo. E essa nossa busca por Deus será uma busca nas dificuldades e nas perseguições. E devemos lembrar de que no momento da morte seremos julgados, será o juízo particular, mas quando Cristo voltar, teremos então o juízo final, onde todos os homens ressuscitarão e na presença de Deus serão julgados, ressuscitados com seus corpos. Diante disso, nós devemos ter uma vida como uma preparação para a vinda de Cristo, seja uma vinda com a nossa morte ou a vinda verdadeira de nosso Senhor no fim dos tempos, porque muitos não morrerão, mas verão nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E se na primeira vez nosso Senhor voltou escondido, como uma criança que, nascendo na simplicidade de uma caverna, de um estábulo, de uma gruta, nosso Senhor, pelo contrário, virá triunfante e glorioso e todos poderão vê-lo. Será como um raio que vai do Oriente ao Ocidente, assim nos fala nosso Senhor. Então a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo será o último dos acontecimentos e todos terão esse conhecimento. Diante disso, diante do fato dessa grande tribulação, nós devemos buscar estarmos cada vez mais fervorosos. Sobretudo o demônio, ele irá trabalhar com mais afinco, porque os seus dias estarão pelo fim. Nosso Senhor mesmo fala que o demônio tem pouco tempo para perder as almas e levá-las ao inferno. Então, diante da vinda iminente de nosso Senhor, da proximidade da sua vinda, o demônio irá trabalhar do modo mais sério, do modo, poderíamos dizer, mais influente. Irá buscar com todas as suas forças perder as almas. Santo Afonso nos recorda, dizendo que, meu irmão, esperas e estás confiando que não precisarás da última tribulação, porque no fim dos tempos haverá a última tribulação, mas não creias que por isso deves viver uma vida frouxa. Pelo contrário, o próprio São Gregório afirma: a perseguição que o espírito infernal suscitará nos últimos tempos não é a única que devemos temer, mas devemos temer perder a nossa alma no tempo atual. Por isso, conforme nos fala São Pedro, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, como um leão a rugir, anda ao redor buscando a quem devorar.
persistir fortes na fé. Nosso Senhor fala da vinda do anticristo, aquele que vai negar que nosso Senhor é o Cristo e com seus falsos profetas poderá até enganar os escolhidos, ou seja, aqueles que buscam a doutrina de nosso Senhor. O anticristo, os padres explicam, os padres da Santa Igreja e, sobretudo, os teólogos atuais, que não necessariamente poderá ser uma pessoa, pode ser uma organização, uma instituição, será talvez um movimento, mas será alguém inimigo, será um inimigo de nosso Senhor que irá lutar contra a Santa Igreja. O Catecismo nos diz que, como sinais que precedem a vinda de nosso Senhor, o Evangelho enumera 3 principais. Primeiramente, a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro. O Evangelho antes será anunciado por todos os cantos e lugares, todos terão a ocasião de conhecer a doutrina de nosso Senhor. Depois haverá uma grande apostasia e, por fim, será o tempo, o reino do anticristo. Assim será pregado este evangelho por todo o mundo para servir de testamento a todos os povos. Depois há de vir a consumação dos tempos. Então o mundo, todo o universo será levado à sua perfeição. Nosso Senhor ainda nos fala que enviará seus anjos com forte clamor de trombetas e reunirão os eleitos dos 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. Então, após a grande perseguição, a grande tribulação, nosso Senhor irá chamar pelos anjos todos os homens para serem finalmente julgados. São João Crisóstomo nos fala, assim como ele descreveu o disfarce do anticristo, ele descreve como ele mesmo virá. Pois como um relâmpago não precisa de ninguém para anunciá-lo ou vê-lo, mas é visível em um instante de tempo em todo o mundo, mesmo para aqueles que estão dentro de suas casas, assim será a vinda de Cristo, será vista em todos os lugares e ao mesmo tempo, pelo seu brilho e pela sua glória. Nosso Senhor fala também, além então dessa vinda do anticristo, nosso Senhor fala dos falsos profetas. As organizações sempre buscaram lutar contra a Santa Igreja. Nós tivemos grandes perseguições na história do cristianismo. Hoje, a igreja é perseguida principalmente por defender algumas doutrinas ou por combater alguns pensamentos do mundo. As organizações mundiais, algumas ONGs, vão principalmente ter como meta para toda a humanidade 3 pontos principais. O primeiro deles, e que demonstra isso, serem inimigos de Cristo, querem a implantação do aborto em todo o mundo. A igreja será contra, irá sempre lutar contra essa doutrina, contra esse pensamento. Não é lícito, é um pecado assassinar uma criança no ventre materno. Segundo ponto é que o anticristo ou essa organização mundial tem defendido com as suas ONGs a ideologia de gênero, julgando então que é uma construção humana a masculinidade e a feminilidade. A igreja lutará contra e também lutará e está lutando cada vez mais pela eutanásia, o direito de cessar a vida do homem quando então esta não tiver mais uma utilidade para o mundo, uma utilidade para a sociedade. Diante disso, a igreja luta contra, vai sempre militar pela doutrina de nosso Senhor e, sobretudo, por causa desses 3 pontos, é que ela será mais perseguida. Mas continuará até o fim dos tempos, lutando, buscando defender a doutrina de nosso Senhor. Ao fim, então, nosso Senhor, após ressuscitar todos os homens, julgá-los, haverá novos céus e nova terra. Então toda a tristeza, todo o pecado, tudo terá chegado ao fim. Estaremos para sempre junto de Deus na glória, com uma felicidade que não haverá medida. Então, diante desse fato, diante dessas profecias que têm se cumprido, nós temos que
aproveitar o momento atual para um grande exame de consciência. Seremos julgados pelo amor? Assim nos falam os santos, assim nos falam os padres. Sobretudo, o Padre Gabriel da Virgem Dolorosa, ele nos diz: Jesus, que veio outrora à terra na pobreza, no escondimento e na dor, para nos ensinar o caminho do céu e remir as nossas almas, tem todo o direito de agora voltar glorioso no fim dos tempos, para recolher os frutos da sua obra e do seu sangue. Nós temos que ser frutos da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós. Temos que, numa vida de santidade, buscar dar a vida por Ele. Será então nosso juiz, e como Ele próprio disse, julgar-nos-á sobre o amor. Nosso Senhor, ao falar do reino dos céus, ao falar sobre a condenação, Ele lembra que os eleitos ouvirão a seguinte frase: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Todas as vezes que vos fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Nosso Senhor lembra que para entrar no céu, não é apenas necessária a fé, mas boas obras, viver os mandamentos, buscar a Cristo nos sacramentos, querer ser verdadeiramente santo. E podemos resumir toda a santidade no amor, conforme o amor a Deus e o amor aos nossos irmãos. O seu doce preceito de amor, amor de Deus e amor ao próximo, será o código segundo o qual seremos examinados. Como tem sido o meu amor a Deus, como tem sido o meu amor aos meus irmãos? Porque por essa minha dedicação eu serei julgado. Aquele que peca e que busca o pecado ainda está longe do amor de Deus. Mas felizes de nós, porque teremos nosso Senhor como juiz. Ele mesmo deu perdão a muitos pecadores. Nosso Senhor fala: serão perdoados muitos pecados, porque muito amou a pobre pecadora. Disse também outra vez: quanto maior e mais profundo for o nosso amor, tanto mais será capaz de satisfazer então todos os nossos pecados. Então, diante das nossas misérias, não devemos temer o fim dos tempos, mas, pelo contrário, esperar com grande esperança na vinda do nosso Senhor. Os cristãos dizem: Maranatá significa vinde, Senhor Jesus. Não devemos temer o fim dos tempos, mas esperar e pedir que nosso Senhor venha para que o seu reino de plenitude, para que o seu reino aqui na terra chegue à consumação. Devemos ter então grande alegria e poderíamos dizer santa ansiedade para aquilo que será o novo céu e a nova terra. Essa união com os santos no céu e essa união aqui na terra. Então, diante disso, caríssimos fiéis, que esse momento possa ser um momento de exame de consciência. A minha vida terá um fim, eu serei julgado. E, pela graça de Deus, eu devo trabalhar para que possa ouvir, no momento do meu juízo, essa frase de nosso Senhor: vinde, benditos do meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.